Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aqui super animados, com muito café para animação, né? Para mais um CEO. O Felipe ele sempre começa os nossos programas sorrindo, porque ele é uma pessoa alegre, não é? Eu acho que viu? eu sou. Ele está sorrindo. Felipe, hoje eu trouxe um tema aqui para a gente conversar, mas eu fui um pouco mal educado, né? Eu nem perguntei, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus, tempo virando, né? Nosso produtor já, coitado, nos 45 do segundo tempo, né? Todo trabalhado no estouro, mas vamos em frente. Vamos lá. Mas ó, esse já é um programa muito especial, porque eu acho que é um tema bem interessante pra gente falar. Porque eu trouxe aqui, esse é um tema que está sendo, né, bem debatido, a gente encontra bastante essa informação aí no mercado, que é a potência das novas tecnologias e a resistência à usabilidade. O que isso significa basicamente? A gente tem muitas possibilidades e muita capacidade de fazer coisas novas com essas tecnologias que estão chegando, porém, as pessoas são resistentes a aderirem. Elas não querem utilizar, por mais que sejam coisas muito boas para essas pessoas. E é exatamente aí o nosso ponto de debate aqui, o nosso ponto de conversa. E aí a minha primeira provocação é: ora pois, por que raios, se é bom, não querem usar? É uma boa pergunta. A gente está tentando encontrar essa resposta também. E eu acho que eu vou passar, né, boa parte da minha vida procurando essa resposta. Porque em termos de tecnologia, não somente a profissional, mas também a tecnologia para entretenimento, ela muda muito rápido, porque os estilos das pessoas que estão também manuseando aquela tecnologia têm uma tendência de mudança, né? Mas aí quando a gente fala de tecnologia profissional, o que eu percebo é que existe uma grande ênfase na compra de algo que alguém já usou. Então existem usuários que só vão comprar a tecnologia nova a partir da ideia de um maluco que queira utilizar a tecnologia nova. A gente hoje em dia, né, tem trabalhado com uma tecnologia que se chama no-code. Eu não sei se você conhece, mas é uma tecnologia que a gente está basicamente entregando o direito para o usuário fazer a aplicação da forma como ele quiser. Funciona mais ou menos como a gente tinha na internet do passado para a construção de sites. Então, hoje em dia, qualquer pessoa constrói um site. Ela vai em vários lugares lá e que ela vai, né, colocando os blocos, vai montando o sitezinho dela. Ah, mas o site feito para o fulano de tal é maravilhoso. É claro, tem sites e sites. E o no-code é a mesma coisa. As empresas acham que o no-code, quando a gente fala no-code, dá a impressão, nossa, código, difícil, né? Mas a ideia é completamente o oposto. A ideia é que o próprio usuário entre numa tela de computador e comece, com base em arrastar e soltar, criar campos, determinar regras de negócio, ele tem uma aplicação do jeito que ele quer, sem precisar usar desenvolvedores para isso. Agora, essa é uma tecnologia nova? Muito nova. Uma tecnologia que foi utilizada muito para desenvolvedores facilitarem o próprio trabalho deles e que agora a gente traz para as empresas. Porque você sabia, Igor, que uma das principais queixas dos usuários de softwares profissionais é que eles não podem mexer em nada? Que eles não conseguem? Que aí quando precisa mexer em algo tem que pagar um monte para implantar tudo de novo? Se tem uma coisa que o usuário odeia nessa vida é a palavra implantação. Esse tipo de nova tecnologia evita isso. Por outro lado, o usuário tem que estar disposto também a querer aprender. Ah, sim, com certeza. Ele vai ter que passar por um treinamento, que também não é grande coisa, né, uma coisa super difícil, né? Mas ele vai ter que ter alguns conceitos do tipo saber modelar um dado. Mas o que é modelar dado? É saber, né, começo, meio e fim das coisas. Eu gosto de dizer que essas coisas envolvendo novas tecnologias é igual uma redação. A gente nunca coloca fim no começo e começo no fim. Não tem gente que bomba no Enem porque coloca redação sem pé e nem cabeça. A mesma coisa funciona com código de computador e a mesma coisa funciona com essas aplicações. Você precisa ter uma estrutura, ou seja, uma linha muito boa na tua cabeça aonde você quer chegar e o processo que vai fazer isso acontecer.
Então, essa é uma tecnologia, por exemplo, que resolve vários problemas que a gente tem hoje em termos de usabilidade profissional, mas que as pessoas resistem porque têm medo da palavrinha, que agora está explicado aí para o pessoal. Muito bom. Ô Felipe, uma coisa que eu fiquei aqui pensando também, não seria o medo um outro fator de resistência a essa usabilidade de novas tecnologias? Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente, quando está muito acostumado a utilizar um determinado tipo de aparelho de telefone celular, a gente não muda para o outro. A gente só muda quando a gente é influenciado por alguém. Olha, tá vendo isso que você faz aqui? Talvez seja melhor você fazer ali no outro. Então, esse medo também advém de uma característica que a gente, como ser humano, não gosta de coisas novas. Sim. A gente tem interesse pelas coisas novas, mas ao mesmo tempo você se pergunta: será? Será que eu vou? E aí é o que eu chamo de salto de fé. E esse salto de fé não tem nada a ver com religião, não, embora seja até um termo cunhado aí de filósofos cristãos. Mas esse salto de fé é simplesmente acreditar que você, como pessoa, pode fazer melhor em alguma coisa a partir da ideia de algo que você não sabe se vai dar certo, mas você arrisca. E olha, posso te contar? Existem coisas que quando a gente se arrisca, dão muito certo. Aliás, eu nunca vi nada, né, em termos de ganhos e potenciais, né, não só de dinheiro, mas de experiência de vida, em que a gente não teve que arriscar. Então, sim, para vencer o medo, eu não sou psicólogo, né, mas já fiz muita terapia na vida. Para vencer o medo, a gente só tem um jeito de fazer acontecer, que é enfrentá-lo, o medo. Exatamente. E aí é esse ponto que eu acho interessante que você coloca, o enfrentar o novo, né? Por mais que a gente às vezes esteja ali trabalhando com processos exagerados, muitas vezes até obsoletos, né? A gente ainda assim está apegado àquilo ali, né? A gente não quer trocar. Por mais que a gente saiba que não é fácil, que pode ser mais difícil, a gente está ali de alguma forma apropriado da dificuldade. A dificuldade é minha, eu já sei lidar com ela. E aí a gente não quer trocar, né, esses excessos. Por que que a gente se apega, então, normalmente a coisas que nem são tão boas assim, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de acreditar que dá para fazer diferente e que dá para fazer mais fácil. E aí, nessa situação, o que o profissional precisa pensar é o que ele quer em termos de carreira. Porque, se você for ver bem, só existe uma maneira de você progredir na sua carreira, não é fazendo igual e bem feito, porque essa é a sua função como profissional, mas é o que de diferente você vai fazer em nome ou em prol daquela organização que está pagando o seu salário. E aí, correr risco, que é o que eu estava falando, é o que representa esse diferencial, é o que catalisa aquele profissional para se tornar um profissional maior. Sair da zona de conforto, né, ou seja, fazer mais do mesmo sempre, é talvez um dos exercícios de resiliência que um ser humano tem de passar. E a gente às vezes não está disposto a isso. Talvez porque a gente não consiga enxergar valor no nosso trabalho e valor no nosso tempo. Então, quando um profissional chega nesse nível de maturidade que ele fala, puxa, o trabalho que eu estou fazendo aqui está sem propósito, porque eu gasto muito tempo fazendo essas coisas que eu já sei que são difíceis e que eu posso modificar, ele começa a pensar sobre a carreira dele. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai se sentir uma pessoa incapaz de fazer aquilo, vai trazer uma energia ruim para você que não é legal, ou você muda. Existe uma coisa que eu acho legal que é assim, todo mundo gosta de resultado. Todo mundo gosta de resultado. O problema é que a gente proíbe a voz do resultado de dizer pra gente que a gente precisa mudar. É como se a gente dissesse para essa voz, fica quietinha aí, mas me traga o resultado. Então, a gente precisa aprender a lidar com o desconforto do resultado nos dizer, olha, não estava legal. Mas vem cá, quem faz o teu caminho é você mesmo. Então é parar um pouco de sair um pouco dessa condição de vítima, né? E se impor sobre essa situação que você às vezes não consegue saber como lidar. Às vezes não é no lugar onde você está hoje, às vezes pode ser num novo lugar. Ou às vezes aquele lugar que você está te propondo isso, mas você às vezes está tão assim na defensiva
que você não consegue enxergar. Então, nessas horas respira, vai com calma, mas tenta algo diferente. Ô Felipe, eu acho que aqui também tem um ponto que eu acho super importante a gente olhar quando a gente fala a resistência à usabilidade das novas tecnologias, que é tecnologia desperta na pessoa, de repente, ou pelo menos na maioria das vezes, algo tipo novo, muito difícil, luz de alerta acesa. E aí a gente se coloca num lugar de que, não, eu não quero saber disso porque é muito difícil. E não é porque é tecnologia que é difícil, né? Você acha que essa resistência também a entrar em contato com essa nova tecnologia ou aprender coisas diferentes pode ser uma outra face dessa resistência? Pode, sem dúvida nenhuma, porque a gente ainda tem uma ideia, um preconceito de acreditar que tecnologia é coisa de tecnólogo. Tecnologia é coisa de vida. Ninguém diz, por exemplo, para o inventor da caneta que caneta é coisa de quem escreve, porque todo mundo escreve. Então, a tecnologia, ela ainda é um debate que a gente tem porque as pessoas não se convenceram que tecnologia é coisa de gente. Porque quem inventou a tecnologia foi gente. Com certeza. Então, a gente fez isso para que a gente pudesse ter mais tempo. E a resistência está justamente porque eu quero trabalhar de uma forma que não cabe mais para os anseios que aquela sociedade quer. Nós mudamos, né? Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do cinema. A gente ia muito no cinema. Eu, sempre gostei muito de ir no cinema. E quando eu queria ver um filme que estreava no cinema, só que na minha casa, eu levava às vezes 6, 8, 9, 10, um ano para aquele filme estar disponível. Hoje, filmes que concorreram ao Oscar, 2 semanas depois, ou às vezes até no dia da premiere do Oscar, estão disponíveis. Muitas vezes são até do próprio streaming, né? E aí eu vou te falar o quê? A tecnologia foi difícil para pegar? Foi difícil para pegar. Mesmo tecnologias gratuitas, como é o caso do WhatsApp, né, que é gratuita para o usuário, também foi difícil. Ah, eu vou mandar mensagem para essa pessoa, o que ela vai fazer com essa comunicação? Só que hoje todo mundo manda mensagem, inclusive essas mensagens hoje são até empresariais, profissionais. A gente compra e vende coisas no WhatsApp, a gente paga pelo WhatsApp. Então o que a gente percebe é que aqueles que conseguem vencer esse medo, essa resistência, têm muito mais aderência nas suas atividades profissionais, nas suas atividades pessoais, do que pessoas que continuam vivendo e fazendo igual faziam há 20, 30, 40 anos atrás. Pelo amor de Deus, isso não é um ódio a largar tudo que você está fazendo e começar a fazer tudo diferente. Não é sobre isso. Mas é sobre pequenas adaptações que eu entendo que nós precisamos, como profissionais, avançar esse tema para que a gente consiga também ser mais feliz. Porque o objetivo de tudo é a gente conseguir encontrar mais felicidade, né? E a gente conseguir encontrar mais tempo para a gente fazer o que a gente gosta. É parar da gente ter uma demagogia de que tá bom do jeito que tá. Sempre a gente vai querer o melhor. Igor, é natural do ser humano a evolução, né? A gente não está aqui tendo essa conversa e as pessoas não estão nos assistindo através de um canal de televisão. Elas estão nos assistindo através de um canal virtual que também demorou para pegar e que as pessoas até pouquíssimo tempo atrás acreditavam que YouTube, que essas plataformas de streaming era coisa de gente que não tinha o que fazer. E hoje elas são grandes empregadoras, esses canais de YouTube são grandes empregadores, geram um grande volume de receita e estão aí para quem quiser ver. Transmitem até campeonato de futebol, vão transmitir Olimpíadas. É verdade. Então veja como as coisas também evoluíram. Agora, se a gente ficar só preso, não, vou assistir na TV, vou assistir aquele locutor, vou assistir ali, a coisa não funciona mesmo. Não, muito interessante. Ô Fê, pra gente acabar, porque o pessoal ali tá meio já inquieto com a gente, que a gente já explodiu o nosso tempo, mas é que eu costumo dizer que quando o tempo é bom a gente não vê passar, né? E aqui é o caso. Mas se a gente pudesse encerrar aqui com a seguinte provocação, que minha função aqui é te provocar. Se a resistência à usabilidade fosse uma doença e a gente pudesse tratar com um remédio específico, você acha que esse remédio seria uma cápsula de estar aberto ao novo? Sem dúvida nenhuma. Esse remédio não é só um software. Esse remédio é um conjunto de coisas que vai remeter aquela pessoa
a um cenário mais favorável para ela, né? Igor, não existe mudança sem sofrimento. Seria uma demagogia eu dizer assim, olha, compra esse ou aquele software que vai dar tudo certo. Não, você vai passar por uma fase que não é a implantação do software, é você, né, tendo que modificar a sua forma de trabalhar, a sua forma de enxergar as coisas, e vai passar por esse período de adaptação. É como quando a gente se casa, é como quando a gente tem um filho, é como quando a gente compra um carro que era manual e vai para o automático, é como quando a gente começa uma academia. Tem uma fase de adaptação, mas eu tenho certeza que depois que passa essa fase de adaptação, você se enxerga diferente, você percebe, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque, de fato, se nós estamos colocando, existe um grupo de pessoas que está estudando isso, né? A gente está sempre investindo, né? Eu, né, e outros empresários aí também, maiores, menores, estão sempre investindo em estudo para ver o que a sociedade está buscando, o que esses usuários estão querendo. Empresas sérias fazem esse tipo de pesquisa e tem esses papos abertos que a gente está tendo aqui. Não sabemos de tudo, não sabemos como vai ser o comportamento do usuário daqui 1, 2, 10 anos, mas com certeza vamos estudar para identificar o que aquela empresa, o que aquele usuário está querendo para sempre melhorar os produtos. É isso, perfeito. Muito bom, Fê. Eu gostei desse nosso papo, viu? De resistência à usabilidade de novas tecnologias. Muito interessante mesmo. Mas vamos encerrar aqui, né? Dizendo que essa nossa coluna SEO, né? É patrocinada pelo Enspace, o nosso software de gestão empresarial. E é muito legal dizer para quem está nos assistindo, qualquer que seja o canal, que se tiver algum assunto, alguma questão, mande para a gente, porque a gente quer debater aqui. E não é à toa que o nosso programa chama-se SEO, Conversas Estratégicas Organizacionais. Então a gente quer debater e tentar levar algum conteúdo, algum conhecimento para quem também gosta desses assuntos, né, Fê? Legal, muito obrigado. Vamos em frente. Agora é hora de você se despedir de forma poética. Tchau. Nossa, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.